Você já reparou se os seus sintomas corporais, suas manifestações, ocorrem mais de um lado do que do outro, mais do lado esquerdo ou do lado direito? Provavelmente você tem mais um lado de manifestação. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, sobre a visão da psicossomática. Eu sou Andresa Gimenez, terapeuta e fisioterapeuta, especialista em psicossomática, e esse é o seu canal do autoconhecimento. Vamos lá então? O nosso corpo, ele é dividido de várias formas, tá? Então a gente tem a parte da frente, a parte das costas, a parte superior e a parte inferior, e a gente tem a divisão do lado direito e do lado esquerdo, tá? Hoje, então, nós vamos falar sobre essa divisão. O que eu quero trazer aqui para vocês? Nessa divisão, olha, do hemisfério direito com o esquerdo, para vocês verem bem, a gente vai ter o quê? A gente tem uma influência do cérebro sobre o nosso corpo, tá? Então, o que acontece? Exatamente na base do nosso crânio, aqui existe o bulbo, né? Que é o local, aqui é o nosso cérebro, tá? E aqui, mais ou menos, é o nosso bulbo, nessa parte aqui de trás do nosso hospital, atrasinho aqui da nossa nuca, tá? Para vocês entenderem mais ou menos onde é. Existe o que a gente chama na anatomia de decussação das pirâmides, onde as fibras nervosas se cruzam. Por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver com o nosso corpo, né? É o seguinte: tudo aquilo que acontece do lado direito do cérebro influencia o lado esquerdo do corpo. E o que acontece do lado esquerdo influencia o lado direito, tá? Então, quando a gente volta nessa imagem, a gente vai ver o quê? Que exatamente esse cérebro aqui, o esquerdo, né? O lado esquerdo do nosso corpo, tá? Influencia o lado direito, tá certo? E o nosso lado direito cerebral, que tá em verdinho aqui em cima, influencia o nosso lado esquerdo, verdinho aqui embaixo, tá? Isso é só para vocês terem uma compreensão de que um lado do teu cérebro atua no outro lado do seu corpo, tá? Isso é super importante para aprendizado. E aí, o que acontece? Bem, agora vamos entrar na nossa compreensão de leitura psicossomática. Essa divisão do nosso corpo faz um lado ser mais emocional e um lado ser mais racional, tá certo? Então vamos começar pelo nosso lado direito, né? Sempre fazendo a referência ao livro, que hoje a gente está pegando aqui leitura corporal mais uma vez, tá? E a gente vai falar então sobre essa questão dos hemídeos corporais, essas divisões, tá? Então, o que acontece? Todas as nossas experiências, experimentações são vividas no nosso corpo, tá? E agora a gente vai entender por que se manifesta mais do lado direito e outras mais do lado esquerdo, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem? No nosso lado direito, a gente tem o nosso lado racional. É tudo ligado ao nosso fazer. É o nosso lado masculino, tá? São as representações do nosso pai. Então, tudo aquilo que se manifesta mais do lado direito, imediatamente você já pensa em alguma questão mais física, né? Algo que tenha sido uma ação que você tenha tentado fazer, que tenha tido muito esforço. Caso você não ache uma resposta, vamos buscar a questão emocional disso, tá? E aí o que a gente vai ver? Quais as conexões que a gente vai ver? Quando você começa a ter sintomas mais do lado direito, significa então que você tem alguma questão paterna para estar resolvendo, tá? Primeira coisa, alguma relação aí com a figura paterna. A outra questão é em relação à sua força de produção. Será que você não está exagerando nessa força de produção? Né? Nesse fazer? Será que seu fazer não está exagerado?
E a outra colocação é que essa questão do nosso lado direito está muito relacionada ao outro, tá? A uma questão das nossas relações sociais. Então é muito importante você avaliar se não existe algum conflito nesse aspecto, tá bom? Para o lado esquerdo, vamos nós para as nossas manifestações emocionais, né? É todo o nosso lado, então, ligado ao nosso coração, é o nosso sentir, é a nossa intuição, nossa percepção. Naturalmente, se você sente mais as coisas do lado esquerdo, você já pensa mais numa questão emocional, tá? Não significa que a gente exclui o físico. Eu só tô falando que as manifestações esquerdas têm um vínculo emocional mais fortes. O que nós vamos procurar nessas manifestações físicas do lado esquerdo? Questões relacionadas à mãe, tá? Mas as questões relacionadas à mãe podem também se manifestar no lado direito, porque o lado direito também é um lado relacionado ao outro. Então a mãe, questões nossas relacionadas à nossa mãe, pode estar tanto de um lado quanto o outro, tá? Mas a gente pode fazer a nossa representação do nosso materno, do nosso cuidar, do nosso acolher, que também são características do nosso lado esquerdo, tá bom? Além disso, a gente tem o quê? As manifestações do lado esquerdo, elas envolvem uma questão da nossa capacidade de expressão, da nossa liberdade expressiva. Muitas questões que a gente vai guardando, que a gente deixa de expressar, também ficam registradas no nosso lado esquerdo, tá? Tem uma questão ligada aos limites pré-determinados, isso é muito importante, porque às vezes o nosso lado materno tem uma dificuldade de definir limites, de dizer não, né? Então, assim, as manifestações do lado esquerdo também vão estar relacionadas a esse limite, tá? E também tem a ver com a forma de estar consigo mesmo, né? Como a pessoa se relaciona com ela, como ela se relaciona com a família, como ela se relaciona com as relações emocionais dela, tá? Então, eu acho que aqui começa um processo de autoconhecimento para vocês em relação às partes do corpo. Hoje a gente falou do lado direito e esquerdo. Que fiquem para vocês, o lado direito é mais racional e o lado esquerdo é mais emocional. Fiquem atentos, o que está se manifestando mais no corpo de vocês, para vocês conseguirem ter mais autoconhecimento através dessas informações da psicossomática, tá bom? Um grande beijo carinhoso no coração de cada um. Não deixem de dar o like e compartilhar o vídeo, que é super importante para mim. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Gratidão. Namastê. Tchau, tchau.